Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. O Moro deve ser cassado esse ano. Deve ter seu mandato, né, restabelecido ao voto popular. Ou seja, ele deixará de ser senador e o povo do Paraná terá que eleger um novo representante para cumprir o resto do mandato que sobra até a eleição de 2030. Há várias possibilidades de candidaturas, uma delas é a própria Michelle, fala-se até do governador Ratinho saindo candidato, deixando o mandato, acho muito improvável. Tem o senador que foi derrotado, o candidato ao Senado que foi derrotado pela direita, pelo Moro, do PL, Paulo alguma coisa, que tem a Gleisi Hoffmann, poderia ser uma candidata, tem o Requião, poderia ser outro candidato, mais à esquerda, enfim, o Greca, que está deixando a prefeitura de São Paulo, poderia sair e ser candidato ao Senado, mas parece cada vez mais claro que não será o Moro. O mandato dos senadores do Paraná não será do Moro nesse 2024. Alviçaras é um acerto da justiça brasileira mais ou menos parecido com aquele que levou Al Capone ao fim do seu reinado nos Estados Unidos, quando o Estado americano derrota a máfia, esmagando Al Capone. Al Capone não foi derrotado por ser um traficante, mas por ter infringido a tributação americana, pelos erros cometidos e pela denúncia do seu contador, que apresentou os livros, caixas, mostrando que ele fraudava o fisco. Vejam como é a vida, a dureza. Muitas vezes você pega um pilantra por desvios menores. Moro, ao que tudo indica, será punido por um desvio, não que não seja um desvio menor, de todos o que eles cometeu nos últimos 10 anos no Brasil. Com sócio, tendo como sócio o maior veículo de comunicação do Brasil, a Rede Globo de televisão. É preciso falar disso, quero falar disso. Mas antes quero dizer o seguinte, qual o crime que Moro cometeu para perder o seu mandato e talvez para que seja colocada uma pedra sobre esse passado triste, sobre esse episódio triste da nossa história, a Lava Jato. Depois da cassação de Dallagnol e agora com a de Moro, talvez a gente esteja enterrando esse horror. Qual é o pecado, o crime? Ele se financiou antecipadamente na campanha eleitoral, usando recursos de uma candidatura, pré-candidatura à presidência da República de um outro partido, para poder fazer a sua campanha para Senado. O seu vice recebeu R$1 milhão, seu suplente, né? O vice, que vai ser cassado junto, recebeu R$1 milhão para advogar para a própria candidatura. É, obviamente, algo ilegal e há muita justiça nessa cassação, que deve acontecer agora,
talvez no começo desse ano ainda, antes de virar janeiro, do carnaval chegar, ele pode ser caçado lá no TRF4. Oh, vai! Que esse mundo não dá volta, esse mundo capota. Mas eis que Moro já cometeu muitos outros crimes pelos quais ele sequer será julgado. Atos imorais e ilegais. Vejam, houve, segundo o Toffoli, um conluio entre Moro, depois Gabriel Hart, e procuradores da República para incriminar e levar à cárcere empresários e políticos brasileiros, muitas vezes construindo provas de forma ilegal. Isso, por si só, já deveria levar Moro ao banco dos réus. Mas eis que não, eis que não. O que aconteceu é que ele ganhava prêmios, cidadão do ano, destaque do ano, o homem da mídia, muitos desses prêmios organizados e financiados pelas organizações Globo, que usavam aqueles rios de dinheiro, canos saindo dinheiro, e entrevistavam este senhor, o tratando como herói nacional. Beatificaram Moro. Moro passou a ser a representação da honestidade, da seriedade, da justiça, do homem de virtudes desse país, quando era um criminoso, que operava articulações nefastas com procuradores, como diz Toffoli, num conluio para prender, ao final dessa sua saga, o ex-presidente Lula, como objetivo, ou o Nine, como eles tratavam Lula no privado, Nine. Fizeram de tudo, e a gente dizia, Paulo Henrique Amorim dizia, eu dizia, Nassif falava, o objetivo é caçar Dilma e prender Lula. E eles seguiram passo a passo, step by step, este enredo até finalizá-lo e colocarem Lula 580 dias na cadeia. A Globo, naqueles tempos, Dri, De Lorenzo, queridas, queridos e queridas, não entrevistava nenhuma pessoa que tivesse associação qualquer que fosse ao PT. A presidenta Gleisa não era entrevistada por nada. O candidato Haddad, que agora dá entrevistas para a Globo, né, Haddad? Está lá, foi falar pela Globo, do jornal O Globo, para o PT. Foi candidato a presidente da República e foi absolutamente ignorado pela Globo, tratado como um criminoso. Haddad foi investigado e tratado como uma pessoa criminosa por adversários políticos e pela mídia em geral. Sua investigação, Haddad, não sei o que, o dinheiro. Ele foi inocentado em tudo. A gente está esquecendo o que a Globo fez de deletério nesse país. Naturalizamos. E quando falamos de Lava Jato, e quando falamos de Bolsonaro, como a Globo mudou de lado, ela se viu, porque o Bolsonaro caçou todo o seu dinheiro, pagou menos para a Globo do que para a Record de publicidade, como ela foi atacada no bolso pelo bolsonarismo, até rimou, no bolso, pelo bozismo, como ela foi achacada, ela
preferiu, na eleição, fazer uma cobertura mais equilibrada. Ela não foi a Globo antipetista de todas as outras eleições passadas. Mas não se pode esquecer da Globo. Então, quando o ministro Haddad dá uma entrevista para fazer um debate político maior, ao escolher o Globo, de alguma forma, para questionar o seu partido, ele também não está fazendo a coisa certa. Ele está colocando para dentro do espaço político, do debate consequente, se ele quer fazer esse debate de forma consequente, um veículo que dizimou esse partido político há alguns anos atrás, que tratou como organização criminosa e que endeusou Moro, que deve perder o mandato antes do carnaval chegar. Assim esperamos, ou como diria o amigo religioso, assim seja. Amém. Era o que tínhamos para hoje nesse Falou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.